Sani cari Veneti, 22 de maio é uma data triste para os vênetos, 22 de maio de 1510. Então, infelizmente, sim, a gente relembra muito as comemorações, mas nem tanto os momentos tristes. É importante que se lembre também dos momentos tristes, porque eles aconteceram e muitos deles são momentos que nós precisamos recordá-los para que eles talvez não aconteçam mais ou que a gente também haja de um modo diferente perante certas situações. 22 de maio é conhecido como o Massacre de Vicenza, e aí a gente vai ver em que contexto isso ocorreu, né? O Massacre de Vicenza. E claro, fica no vídeo até o final, curte, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Eu sou Fernando Menegatti e esse aqui é o Lenguamare. Aproveito já, deixo aqui para vocês o nosso Evangelho de São Marcos, a primeira tradução em língua vêneta. Está escrito em vêneto e português, né? Esse é um livro bilíngue. Evangelho de São Marcos é o patrono da Sereníssima República de Veneza e, portanto, também o patrono dos vênetos. É importante que a gente também se enriqueça na literatura vêneta e assim como nas nossas bases, né, da nossa cultura. Muito bem, olha só, isso daqui ocorreu, o Massacre de Vicenza, ele ocorreu assim dentro do contexto da Guerra de Cambrai. Eu vou citar um pouco mais sobre essa guerra, eu já falei aqui no canal, tem até um curso aí que foi disponibilizado por um dos museus lá do Vêneto, da Guerra de Cambrai, se você quiser, aqui no canal. Contudo, assim, são detalhes que muitas vezes não chegam ao popular, né? São detalhes um pouco mais regionais, contudo, eles também são importantes que a gente saiba disso. A Guerra da Liga de Cambrai foi conhecida assim também como a Guerra da Santa Liga, né? E esse aqui é um conflito gigante. Os principais protagonistas da luta, que foi travada entre 1508 e 1516, eram a França, os Estados Papais e a República de Veneza. Claro que ao longo do tempo os outros países da Europa Ocidental se envolveram também, como a Espanha, o Sacro Império Romano, a Inglaterra, a Escócia, o Ducado de Milão, Florença, o Ducado de Ferrara e mercenários suíços também se envolveram nisso. Posteriormente, desentendimentos que ocorreram entre o Papa Júlio II e o Luís XII, né, da França, causou o colapso da aliança em 1510. O Papa Júlio, então, se aliou com a República de Veneza contra a França, a principal inimiga. O que nos interessa aqui é que por volta de 22 de maio de 1510, em plena guerra contra a Sereníssima República de Veneza pela Liga de Cambrai, em novembro de 1509, a República conquistou, na verdade reconquistou, né, Vicenza, que tinha sido anteriormente dominada pelos invasores, pelos inimigos dos vênetos. Mas a situação ainda permanecia muito tensa na região, né, com as tropas do imperador germânico Maximiliano I, os franceses e os espanhóis, todos eles competindo aí pelos territórios vênetos. Eles queriam ali acabar com a República de Veneza já nesse período aqui. O problema é que o Império Germânico retorna, né, depois da conquista da Sereníssima, da reconquista do território vicentino, o Império Germânico retorna a Vicenza em maio de 1510. É preciso ter em mente que não se tratava de exércitos assim organizados como os exércitos que nós temos no dia de hoje, mas de tropas que a soldo deste ou daquele capitão mercenário se sentiam autorizadas a apoderar-se de tudo o que estivesse ao seu alcance, para não falar também dos retardatários, né, em diversas funções que, como todas as guerras, tornam-se verdadeiros canhões soltos que não respondem a ninguém e estão habituados à pior violência possível. Dito isto, quase todos atribuem o massacre aos alemães, há também quem culpe os franceses e os espanhóis. Certamente os alemães tiveram culpa por, né, algumas semanas depois, significa que algumas tiveram culpa, há absoluta certeza que eles tiveram culpa, porque algumas semanas depois o embaixador vêneto Valério Juliano foi enviado à corte do imperador Maximiliano I para evitar a repetição das tragédias que ocorreram, né, nesses eventos aqui.
É neste contexto trágico que a cidade de Vicenza, depois de já ter sofrido a pior opressão de todas, tem de enfrentar a nova invasão das tropas dos Habsburgos e as ameaças do seu comandante, o príncipe de Anhalt, que ameaçava achatar Vicenza, achatar no sentido, né, de massacrar Vicenza, se a cidade não aceitasse suas exorbitantes exigências financeiras, ou seja, né, seu tributo, né, pagar um tributo do jeito que era assim. Sem precedentes. Bom, enquanto isso, os soldados, né, usaram uma crueldade sem precedentes, não apenas contra os homens, mas também contra as mulheres e ainda contra as próprias crianças inocentes. Os habitantes não tiveram outra escolha, sendo assim, né, não tiveram outra escolha senão procurar segurança na zona rural próxima. Aproveito, já faço uma pausa no vídeo, nós temos a bandeira da República de Veneza para vender também, nós temos 7 modelos. Isso significa que a zona rural próxima deles, né, era realmente uma zona próxima, mas eles não tinham muita coisa para levar, né? Eles pegaram suas poucas coisas e dirigiram-se para a vizinhança, Riviera Ibérica, e em particular para as grutas de Costosa e Mossano, que pareciam garantir ali uma mínima segurança, né? Chegando nos locais, procuraram abrigo nas cavernas. O que está escrito num manuscrito anônimo atribuído a Angelo Caldogno em uma crônica de Vicenza do século XVI é o seguinte, então ele relata um pouco dessa situação aqui. Aqueles que foram para Vicenza eram em sua maioria alemães sob o comando do príncipe Anhalt. Os outros eram então espanhóis e franceses. Quando chegaram a Mossano, começaram a matar e a levar os camponeses para a prisão. Assim, quase todo o povo foi para a caverna na montanha daquele lugar com alguns dos seus pertences pobres, crianças pequenas e donzelas para escapar da fúria do exército desumano que envergonhava a todos. Mas os sagazes espanhóis daquele acampamento, tendo cortado uma grande quantidade de lenha e colocado sobre ela uma grande quantidade de palha também, posicionaram tudo dentro da porta daquela caverna, atearam fogo e sufocaram com fumaça as pessoas. O padre da vila de Mossano, homem de vida boa e venerável, também estava naquele local, caiu em prantos e fez com que todos os que estavam no esconderijo fizessem uma confissão geral, pois a morte aproximava-se, exceto um camponês corajoso, forte e robusto, que, tendo desprezado a vil morte da fumaça, saiu com um machado na mão, apesar da fumaça e do fogo, matando quase 20 guerreiros inimigos, entre eles alemães e espanhóis. Quis o valente Vêneto Vicentino morrer em batalha, portanto. É importante que também não há notícias da morte desse homem aqui que saiu, certamente ele foi morto, mas não se descreve a morte dele, mas sim que ele tenha matado aí quase 20 guerreiros inimigos, né, entre eles os alemães, espanhóis e franceses. Esses aqui, né, são relatos do próprio manuscrito daquela época e também existem relatos de várias pessoas da época certificando a morte de mais de 2.000 pessoas no massacre cometido pelos inimigos do Estado Vêneto. Então, uma coisa bem triste aí, enfim, sempre quando se usa, né, as pessoas normais, os civis, para fazer pressão, é algo lamentável. Isso daqui foi uma cena lamentável, protagonizada principalmente aí pelos alemães, pelos franceses e pelos espanhóis, o massacre de Vicenza de 22 de maio de 1510, portanto no dia de hoje, né, a gente lamenta o que ocorreu lá em 1510. Bom, para finalizar o vídeo, eu deixo para vocês aqui que nós temos o calendário também, o calendário escrito em Vêneto, vem lá direto do Vêneto, assim como as nossas bandeiras. Então esse calendário é importante, está tudo escrito em Vêneto, como eu falei, tem as datas, tem provérbios em Vêneto, tem bastante parcelas de história vêneta aqui também, e ele já está esgotando quase, né? Já estamos quase esgotados do nosso calendário. Aproveita e faz a sua encomenda também. Muito bem, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon!